tarde, boa tarde, boa tarde. Nesse dia lindo, nesse dia maravilhoso, nesse dia abençoado em que eu recebo. Hoje eu recebo uma mulher que representa talento, coragem e recomeço. Boa tarde. Não, calma que eu nem acabei de te apresentar, mulher. Cantora, mãe, mulher forte que já viveu palco, perda, reconstrução e segue escolhendo cantar a vida. Seja muito bem-vinda, Carol Ferreira. Muito obrigada, Cristiana. E nesse momento, todo mundo que está aí em casa, nesse momento ouvindo a voz dessa mulher falar, ela vai cantar para nós. Hoje eu tô com a voz um pouco comprometida para cantar, embargada, mas nós podemos... É embargada quando as pessoas fazem com a voz embargada. A embargada acho que é mais quando você tá emocionada. Eu tô ruim mesmo da gripe. É isso, gente. É um prazer enorme ter você aqui. Quando eu vim para assumir esse programa, esse momento que é o único para mim, eu estou muito emocionada hoje. Muito. Eu também. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Cristiana Franco. Muito obrigada. Eu me sinto lisonjeada por ter sido a sua primeira convidada, a primeira a estar aqui de frente com a Cris. De frente com a Cris. Para a gente falar sobre coisas que vão nos incentivar, inspirar e fazer com que as pessoas saiam lá. Hoje, que você está ouvindo aí da sua casa, você vai sair desse lugar e falar que existe algo muito maior para mim. É, exatamente, né? Não é só sobre a gente buscar ser melhor todos os dias, é a gente inspirar e trazer, principalmente quem a gente gosta, né? Para crescer junto com a gente também. É sobre isso. E agora que eu tô aqui com essa mulher que eu já falei que eu sou fã, gente, eu sou fã. Eu posso estar em qualquer local, eu falo assim, precisa de alguém que é top das tops. Eu falo, Carol, não, tem jeito não, pensa. Muito obrigada. Marisa Monte pensou, ela surgiu, vai me substituir, então nós estamos só esperando. Quem dera. Então, quem é Carol? Quando o palco apaga e a mulher real volta para casa, quem que é? Olha, principalmente depois do palco, ela é somente uma pessoa cansada, que quer chegar, descansar, mas tem dias e dias, né? E na maioria dos dias, quando chega em casa, é um outro turno, outra realidade, né? Com 2 filhas maravilhosas, mas que, como toda criança, dão um certo trabalho, requer muita atenção. Então, assim, são fases da vida também que eu tento aproveitar ao máximo. Às vezes, como toda mãe, eu acredito, né? Fico me culpando, será que eu estou aproveitando o suficiente? Porque a gente sempre quer aproveitar ao máximo, porque a gente sabe que essas fases passam muito rápido, né? Hoje você tem a sua filha. Sim. Com 19 anos, já na faculdade, né? É outra realidade. E eu tenho, assustadoramente, a minha filha já tem 9 anos. Olha Ela só. fez agora. Carol, você foi mãe em muito março, novinha, não foi? Com 26, eu acho que eu poderia ter sido mais nova ainda, porque aí eu ia aproveitar ainda mais, que quando elas já estivessem mais velhas, eu ainda ia estar mais nova. Mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus mesmo, então não tem o que questionar, né? Tanto que a Elis, ela não foi assim programada. Tinha planos, sim, de ter filhos, mas descobri que eu estava grávida, já estava com quase 4 meses. Olha só. Falei, meu Deus, e agora? Eita. E eu acho assim que eu só me materializei como mãe mesmo o dia que ela nasceu. Enquanto estava na barriga, eu ainda não tinha entendido o que estava por vir. Aí quando nasceu, né, eu sempre falo que tem um cheiro diferente, né? Tem um cheiro diferente. A maternidade, ela muda muito a vida da gente, sim, né? E quando nasceu ali, a partir daquele momento que eu falei, nossa, é minha mesmo? Fui eu que fiz, Deus confiou em mim. Inclusive, olha só, a gente, né, nem combinou, mas pra você ter ideia, a minha próxima pergunta já seria essa. Como a maternidade transformou sua forma de cantar e de viver? Olha, foi uma consequência, na verdade, porque a maternidade me mudou por completo. Então, consequentemente, mudou também a cantora, a pessoa, a filha. Então, assim, a maternidade eu falo que é simplesmente uma virada de chave na vida da gente. Porque a gente, ainda mais
na primeira experiência, né? Mas quando eu engravidei novamente, eu tive uma perda entre a Elise e a Eloá. E quando eu engravidei da Eloá, eu ficava me questionando muito se eu ia conseguir amar tanto. Nossa, e como que vai ser? E até familiares também questionavam, né? Nossa, porque a Elise é tão, né? É o centro das atenções, ela foi primeira filha, primeira neta, primeira bisneta, primeira sobrinha de todos, muito desejada, de né, todos Carol? os tios. Então, assim, aquela coisa. E a gente sempre fica com essa insegurança. Eu acredito que é comum das experiências que eu já troquei com amigas, né, pessoas que eu conheço. A gente fica com essa insegurança, se vai conseguir cuidar, começar tudo novamente, né, recomeçar. E se vai conseguir amar também, né? Na mesma proporção, no mesmo tanto, com a mesma intensidade. E quando vem, te mostra que realmente você consegue ser melhor ainda, você consegue amar mais ainda e você consegue sempre superar. E depois do nascimento delas, Carol, conta aqui pra nós, porque quando a Larissa nasceu, foi uma mudança muito drástica na minha vida, né? Então eu advogava, quem tudo sabe, eu sou daqui, advogava aqui e eu tinha uma carreira, uma vida muito corrida. Quando a Larissa nasceu, foi no momento em que eu estava na Vitoriosa, na TV, e então eu estava fazendo um trabalho e quando eu exercia esse trabalho, eu tinha mais tempo, por quê? Porque era CLT, eu já não era mais autônoma, não trabalhava para mim. E eu sei o tanto que hoje as pessoas igual nós, que somos autônomas, que corremos e fazemos o nosso horário, as pessoas pensam assim, ixi, trabalha menos nada, Não. né, Carol? Então, assim, mas a Lala me trouxe muita leveza, horários melhores, uma tranquilidade. Então, o que as meninas, a Eloá e a Elis, mais te ensinam sobre força e leveza, ao mesmo tempo? Uhum. A ser forte e a ser leve. Sim, eu, quando eu estava grávida da Elis, eu trabalhei até o último minuto, assim. Eu tinha uma disposição muito grande. Ela nasceu em março, perto do carnaval. O único evento que eu não fiz foi o carnaval, porque realmente estava muito próximo da data prevista para o parto dela. Mas até fevereiro trabalhei normal. Não trabalhei o carnaval, fiquei ali, né, aquele tempinho ali descansando, aguardando a chegada dela. E com menos de um mês, eu já voltei aos trabalhos. Não senti, assim, que mudou tanta coisa. Até porque, na primeira experiência, a gente fica muito ansiosa para voltar a ser o que era. E depois a gente descobre que não tem como, nunca mais voltar a ser o que era. Acabou. Tem como você recomeçar, tem como você ser melhor. Isso. Mas aquilo que você era, você não vai voltar nunca mais. Esquece. E não tô falando só de estética, aparência, né? O corpo, também o coração, o caráter. Tudo. O profissional muda, os seus objetivos mudam, você fica muito mais focada, né? Tem muito mais força para trabalhar, porque você tem uma motivação extra. E essa leveza mesmo, eu falo que eu sou muito privilegiada, porque eu consigo fazer os meus horários, eu consigo estar com as minhas filhas praticamente a maior parte do tempo. Tem algumas coisas que a gente, às vezes, precisa abrir mão, né? Mas é tudo sempre muito conversado. As minhas filhas são muito exigentes comigo também. Eu acho que desde sempre eu também coloquei um padrão alto para elas, eu né? Sei disso. De presença. E depois a gente sofre, né, amiga? Sim. Queria te falar nada, não. Mas eu acho que a gente tem que ser exigente mesmo, né? Com as e coisas. Você, ouvinte, vai colocando e depois manda uma caixinha para nós. Então, assim, elas são muito exigentes comigo, principalmente em relação à presença, né? Sim. A tempo. Então, assim, eu me sinto privilegiada por conseguir conciliar o meu trabalho, que é algo que eu amo, e também poder estar com elas a maior parte do tempo, levar e buscar na escola, levar nas atividades extracurriculares, ter tempo de qualidade também de lazer, poder programar viagens. Então, assim, é uma flexibilidade que o trabalho também me permite. E direcionei também algumas coisas, né, com mais clareza. Hoje em dia, coloquei um padrão melhor
nas minhas apresentações, né, um padrão de valores para poder manter. A princípio, o que eu sempre pensava, eu falava assim, se eu sair de casa por esse valor, vale a pena eu estar deixando as minhas filhas? Não. Foi assim que eu comecei a pensar. E ver... Você parou de oferecer preço e começou a colocar valor naquilo que você fez. Nossa, isso é E assim, para mim, em primeiro lugar, não é que eu vou desmerecer a pessoa que não queira ou que não tenha condições de me contratar. Mas eu me coloco em primeiro lugar, a minha família, minhas filhas, eu não deixo, não vale a pena eu sair daqui para não ter o mínimo, né? Justamente. Então, assim, uma valorização. Uma compensação, né? Uma valorização. Precisa compensar e a gente precisa, a gente colocar o nosso valor e entender. Sim, e foi assim, principalmente por causa delas, que eu comecei a pensar. A princípio, a gente pensa assim, porque se eu sair, o dinheiro que eu vou pagar uma babá, uma pessoa para ficar com elas, né? A gente vai muito pelo financeiro, mas depois a gente começa a ver que não é só por aí. Né? A gente tem que ter uma valorização para realmente valer a pena, para a minha motivação também ser maior, de eu poder sair para trabalhar e voltar e ter o que oferecer também de melhor para elas. Não faz sentido eu sair e deixá-las para não compensar. Justamente. Então, assim, é uma das coisas que também a maternidade virou também uma chavinha na minha cabeça sobre uma valorização do meu trabalho, que até então não tinha muito esse pensamento. Mesmo sendo formada em administração, mesmo entendendo também, né, de finanças, mas eu sempre ia muito pela emoção, que o artista, né, ele é muito mais emoção do que razão. Muito. Então, assim, a clareza de alguns objetivos, né, veio também através da maternidade. Amém, olha que coisa boa. Carol, e olha, para você que tá aí, a Carol, ela tem um novo Instagram, e a gente até vai falar também. Tem isso também, né? Tem isso também. Quando a gente fala sobre perda, sobre recomeço, né? Hoje nós estamos tão escravos das redes sociais, né, Carol? Então, assim, a Carol, ela tem uma ativação muito grande no meio social, ela tem um engajamento devido à sua carreira artística, à sua persona mesmo, ela tem uma persona muito enfática, ela é uma pessoa que ela chega e faz acontecer em todos os meios, nos meios publicitários, com os clientes aos quais ela representa, né? Então, assim, é muito bom. Com certeza você já viu a marca da Carol agregada em alguma coisa. Eu sempre vejo e por isso que eu assino embaixo e recomendo. E primeiro deixa o seu Instagram, né? Carol... @Carol Ferreira ao vivo. É o novo, né? É o novo. Agora conta por que é novo, Carol. Eu sigo tentando recuperar a minha conta antiga, que eu tinha quase 20 mil seguidores na minha conta, Carol Ferreira Oficial, e também mais uns 10 na @Docielis, que eram duas contas que eu trabalhava agregadas, em conjunto, né? Apesar de carregar o nome da Elis, era um Instagram onde eu trabalhava mais as questões voltadas para o público mais infantil, mais para a maternidade, e no Carol Ferreira ao vivo, oficial, eu colocava mais coisas da parte carreira profissional, da carreira musical, também da parte de influencer, e tentava mesclar ali um pouco também, mas assim, o Instagram @Docielis era mais focado para questões infantis, lojas infantis, questões mais de maternidade, para não sobrecarregar tanto, né? Separei ali em nichos e já estava há mais de 8 anos trabalhando com as duas contas. Sólido, né? Era sólido, era um Instagram sólido. Fui banida. Pois é. Sem muitas explicações, né? Só explica, assim, quando eu tento acessar, que a conta não segue as diretrizes, mas não explica o porquê. Então, mas já existe uma ação judicial, está sendo resolvido, tem uma sentença. Mas, assim, foi interessante porque... hoje em dia, igual você falou,
eu descobri que eu não sou escrava da rede social. Então, era aí que eu ia entrar. Eu não sou dependente da rede social. A rede social me ajuda muito. A minha rede social anterior, ela realmente me faz falta pelo conteúdo que eu já tinha criado ali, né? O vínculo que eu já tinha com os seguidores. Tem muita gente que não me achou até hoje, né? Mesmo você já fez uma divulgação, outros amigos também já fizeram, falando que é um novo Instagram, mas ontem mesmo uma pessoa me chamou no WhatsApp, falou, ué, o que aconteceu? Né? No começo muitas pessoas me procuraram, ué, você me bloqueou? O que aconteceu? E eu, não, gente, não tem nada disso, né? Eu só uma nova conta. E eu comecei a pensar se eu iria colocar uma nova, criar um novo Instagram ou não no começo. Eu fiquei assim bem resistente a isso, mas aí eu comecei a ver que realmente é uma ferramenta. E eu acho que a gente tem que tratar disso como uma ferramenta e não como uma dependência, não como uma escravização, né? Então, assim, criei uma nova ferramenta porque eu vi que realmente seria necessário e estou recomeçando. Uau. E, assim, tem dado muito certo, estou muito feliz também com esse recomeço. Foi uma forma de ver também a minha força, né? Inclusive o dia que você postou, né? Indicando para as pessoas me seguirem, você falou sobre isso e realmente isso para mim foi uma coisa muito importante para eu ver que realmente existe essa força, existe os parceiros que são de verdade, porque muita gente falou assim, agora as empresas não vão querer mais te apoiar, não vão querer mais contratar o seu trabalho, porque agora você não tem mais 20 mil seguidores, porque agora eu tenho 1.600, eu acho. Então, mas todos os dias sobe muito. Sim. Eu tô vendo, um alcance às vezes até o alcance tá até melhor, tá que só cresce. E foi realmente o que uma das empresas me falou, olha, agora o seu Instagram às vezes está até mais direcionado para o nosso público, que são as pessoas mais aqui de Tuiutaba e da região. Então vamos continuar, porque eu entrei em contato com todos, né, explicando a situação e graças a Deus eu não tive nenhum não. Foram só sim, 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 sim. Eu fiquei muito feliz de poder contar, né, com esse apoio de todos, porque tem muitas pessoas que acham que você não tem amigos, você não tem pessoas às quais você pode confiar, que as pessoas só estão, às vezes, vinculadas a você por algum interesse, né? Então, assim, você descobre realmente quem são as pessoas quando você não tem nada para oferecer. Amém. Menina, né? Foi o meu devocional de hoje. E aí eu entendi quem está comigo e graças a Deus, já de outros processos que eu já havia passado, eu já tinha feito esse filtro. Então, assim, nessa questão mesmo da conta do Instagram, foi só uma confirmação de que realmente eu estou com as pessoas e com as empresas certas, aliadas com o meu propósito. Justo. Além disso, de você fazer esse filtro e de você entender, porque pensa comigo, você ter 20 mil seguidores, de um dia para o outro, 2 contas serem banidas. Se juntar as duas dá quase 30, né? Dá 30 mil. 30 mil pessoas, né? E de ser banida. Gente, vamos lá. Eu perdi minha conta do Facebook também. Olha isso. Emocionalmente, antes de eu passar para o próximo do ensinamento, você ficou mal. Não fiquei. Glória a Deus. Obrigada. As pessoas mais próximas falavam assim, nossa, se fosse eu tava desesperada. Se eu perder meu Instagram, eu morro. E eu também imaginei que eu iria ficar desesperada. Né? A minha filha, inclusive, chorou bastante. Ela falou, mãe, tem as minhas fotos desde bebezinha, tem muita coisa. Né? E aí eu comecei a pensar... Né? Ela tem um perfil bem apegado. Ela, né? Sim. E aí eu, no começo, assim, eu senti até um pouco de alívio. Eu falei assim, deixa eu dar uma descansada dessas redes sociais, porque assim, você também trabalha com rede social, você sabe que cansa, né? Tem dias e dias, nem sempre a gente tá animado, né? Tem dias que a gente tá até comprometido de saúde, igual eu tô hoje, né? Mas estou aqui e a gente mesmo assim tem que aparecer também na rede social, né? Para cumprir, honrar alguns compromissos. Então eu falei assim, vou dar uma descansadinha de rede social. Só que aí aos poucos começou a ir caindo minha ficha, que era a minha ferramenta de trabalho. Que é isso, justamente? Aí eu falei, como que eu vou descansar? Se eu descansar o mês que vem, minha renda tá os comprometida. Os boletos não vão descansar, Carol. Fala pra mim, os boletos não descansam. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma
alguma coisa, né? Nisso eu já tinha entrado com a questão judicial, já tinha feito a tentativa de recuperação de conta com essas empresas, né? E tudo mais, mas assim, tiveram pessoas que chegaram a me cobrar R$10.000 para recuperar a conta e sem garantia. Então, como foi uma questão que eu fui suspensa pela Meta, eu provavelmente perderia esse dinheiro. Graças a Deus que eu não tinha para pagar. Que eu perderia esse dinheiro. Olha isso, pai da glória. Então vamos lá. Seus aprendizados foram, primeiro, de que o seu posicionamento independe do número de seguidores. Sim. Segundo o ensinamento, o que mais que te ensinou essa perda? Então, foi sobre isso que eu falei, sobre estar alinhada com as pessoas, as empresas, né, que estão no mesmo propósito, que têm os mesmos valores, os mesmos ideais, né? Muitas pessoas que vieram conversar comigo falou, quando você aceitou fazer uma publicidade para mim ou ser parceira minha, eu estava começando, você me deu a chance, você me abriu portas. Então, assim, o que você precisar. Já em diversas situações isso já aconteceu, de inclusive a pessoa falar, se você não sentir vontade, não quiser postar, não estou fazendo pela divulgação, estou fazendo pelo que você significa para mim. Olha, então isso é muito importante. Muito. Eu acho que vale mais do que qualquer cheque, dinheiro, qualquer tudo, né? Qualquer Pix. Cheque, eu sou antiga. Cheque. Vamos lá, nova geração e velha geração. Eu tenho 53, Carol Ferreira, 35. Amém. Então vamos lá. Olha, daqui um pouco vai chegar uma de 27. Que bonitinho. Então vamos lá. E aqui, Carol, o que eu queria? O que você diria para as pessoas em que elas sentem, porque, vamos lá, gente, não que a gente coloque as redes sociais ou o Instagram como tudo, mas é o que a Carol falou, nós não vamos ser hipócritas, né? Ela representa uma ferramenta de trabalho, um alcance que você tinha ali, inconscientemente gera em nós o quê? Uma segurança. Sim. Existem tantas pessoas e tantas pessoas pagam para que tantas pessoas vejam. Ponto. É um mercado, é uma forma de trabalho. Okay. Para mim era também um portfólio, né? Porque eu tinha muitos vídeos e inclusive justamente empresas até empresas de Uberlândia, que às vezes eu presto serviço de casamentos, principalmente, entraram em contato. Olha, não tô achando mais sua conta de Instagram, tem uma noiva aqui querendo ver os seus vídeos. E eu tinha os meus vídeos, mas só no Instagram mesmo, né? E no Facebook eu não tinha muito. Ou seja, e no YouTube também eu não tinha muito conteúdo. Você perdeu um arsenal de material. E nem tudo eu tenho no meu telefone. Mas aos poucos eu tenho colocado trabalhos mais atuais também, né? E vez ou outra a gente coloca lá um TBT com um vídeo antigo que eu tenho e tudo mais, mas eu gosto mais de alimentar com as coisas mais atuais mesmo. Inclusive a gente pode fazer um concurso. Um concurso? É o seguinte, olha, eu já cantei no seu casamento. Manda pra mim um vídeo que eu vou postar. Não mas não assim, geralmente, eu acho que hoje em dia as pessoas não têm mais o vídeo completo do casamento igual era antigamente. E aí não tem o áudio. É aquele videozinho mais Porque curto. Por mais que você é novinha, viu, gente? Ouvintes, atenção. Por mais que a menina é novinha, o que acontece? Ela cantava lá quando ela tinha 15, 16 anos. Não, bem menos. Ai, Carol, conta tudo agora. Vamos lá, agora eu já passo para a próxima etapa. O primeiro evento que eu cantei na minha vida, profissionalmente, né? Porque antes eu cantava só em festivais. Mas profissionalmente foi um casamento e eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Foi a primeira vez que eu cantei profissionalmente. Gente, já parou pra pensar? 6, 7 anos? Thiaguinho é muito novinha, né? Eu vou fazer 30 anos de carreira esse ano. Olha isso, pai! Meu Deus, 6, 7 anos. E aí? Nossa, já parou pra pensar que você pode aposentar? Ou não? Não contribuí. Não contribuí, infelizmente. Carol, vamos lá. 6, 7 anos, você teve uma pessoa que foi muito importante na sua vida. Sim. Para poder você começar aos 6, 7 anos, que te inspirava e babava, né? É outra questão que eu falo também que eu sou privilegiada, porque tem muita criança que tem dom, tem talento, mas demora para poder
ser descoberto, ou às vezes até ter um apoio mesmo da família, porque não tem dentro de casa pessoas, né, que entendem, que são capacitados, né? Então eu falo que em casa, por mais que eu sempre tive o meu pai, que foi o que me ensinou na música, né, que me incentivou e apoiou, quem sempre estava ali empurrando e ensaiando, principalmente as questões de interpretação e arrumando o look e tudo mais, foi a minha mãe também. Então, assim, eu tive aquele esteio mesmo em casa, em todos os sentidos, sempre tive um apoio muito grande dos meus pais para poder iniciar desde de novinha e participar também de muitos festivais que eu participei, de muitos programas de televisão. Eu fui no Raul Gil quando criança, poucas pessoas sabem, né? Depois participei do programa Você foi com quantos Ídolos. anos? Como é que é? José Augusto, ele já era professor de conservatório há muitos anos. Sim. Ele... A Márcia, ela acompanhava ele tudo. Aposentou, né? Só que mesmo depois de aposentado, ele tinha um outro cargo, que aí ele continuou exercendo como acompanhador. Então, ele já não era mais professor, porque ele tinha aposentado em um cargo. E no outro cargo, ele continuou como acompanhador, que ele sempre falava que ele queria trabalhar enquanto ele tivesse vida. Eram duas coisas que ele queria fazer, que era jogar tênis e tocar. Olha. Então, assim ele fez, né? Até uma semana antes dele internar, ele fazia de tudo que ele gostava. Então, foi uma vida toda ali, né? Um trabalho em conjunto, que nós sempre trabalhávamos juntos. Era muito difícil você ver o meu pai sem eu ou eu sem meu pai, né? A gente sempre trabalhava juntos. E assim que ele teve essa partida repentina, né? Que já fizeram 2 anos... Para mim, rápido. Foi o maior baque da minha vida. Sim. Foi. E era sobre isso. Você pensou em parar de cantar, Carol? Eu nunca pensei em parar de cantar. Isso, desistir nunca foi uma opção. Glória a Deus. Inclusive, eu postei sobre isso hoje no meu Instagram. Nunca passou pela minha cabeça parar. Mas o tempo todo passava pela minha cabeça. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Nós tínhamos compromissos, né? Nós tínhamos uma agenda para cumprir. E os primeiros shows, os mais recentes, eu falei, olha, não consigo. Não consigo, vou dar um tempo. Inclusive, quando o meu pai internou, porque assim, foi tudo muito de repente. Foi muito rápido. Mas assim, hoje em dia, olhando, eu vejo que foi como realmente deveria ser. O perfil do meu pai não era uma pessoa para ficar ali doente, debilitado, sendo cuidado, sabe? Ele sempre foi muito ativo, tanto que um dia antes dele adoecer, foi muito assim, ele gostava de viver. Ele de viver, de servir, né? De ser útil. Então, um dia antes dele realmente adoecer e internar, ele tinha ido em Santa Vitória levar a minha mãe para fazer um tratamento, que ela fazia um tratamento de dente lá. Foi dirigindo, voltou. Aí começou a sentir umas dores e tudo mais, e foi tendo complicações até levar a internação dele, que foi muito rápida. E eu lembro que ele internou na UTI mesmo no dia 8 de março. E ele me perguntou, ele falou, que dia é hoje? Falei, hoje é dia 8 de março. Aí ele, feliz dia da mulher. Falei, obrigada. E ele tava assim um pouco confuso, né? Mas ele lembrou que era o dia da mulher e ele sempre me presenteava dia da mulher, dia das mães. E ele internou no dia 8 de março e eu tinha show no dia 8 no dia 9. Eu não consegui. Esses foram os que eu não consegui. No dia 8 eu ainda fui, né, toda, meu pai tá só no hospital, vai dar tudo certo, vai, né? Mas assim, no fundo a gente, né, a gente tá vendo ali, a gente... Eu tenho um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, você já ouviu falar? Não. E ele é muito, muito, muito bom. Por quê? Porque fala muito sobre nós entendermos e aceitarmos que a gente não é Deus. A gente não vai dar conta de tudo. Sim. Então, dá um passinho para trás. Né? Quando meu pai teve a internação anterior dele, que foi com Covid, apesar de ter sido em um momento de extremamente, né, pânico para todo lado, muitas pessoas morrendo com Covid, eu sempre senti uma paz e uma tranquilidade muito grande no meu coração. A internação dele toda, ele ficou uns 15 dias.
E a gente só comunicava por videochamada, não podia visitar, nada, 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 nada. E aí quando ele saiu, a gente foi lá, recebeu ele com música, alguns amigos foram também, foi muito, muito bom, mas eu sempre tive uma tranquilidade, uma paz muito grande no meu coração. E dessa internação, eu já não conseguia sentir tanto essa paz, sabe? Aí eu já sentia... O Espírito Santo fala conosco. Né? Aí eu tenho uma tia que fala, ela fala assim, o coração empretejou. Inclusive, no dia que meu pai faleceu, ela falou que 10 horas da manhã o coração dela empretejou. E foi realmente o horário que ele teve a última parada cardíaca. Quando ela chegou aqui, a gente foi conversar. Então, assim, tem pessoas que falam, é sensitivo, mas é o Espírito Santo, né? Então, cada um tem a sua forma de enxergar. De iluminar. Tá mas bem. Aí, nesse dia 8 de março de 2024... eu tinha um show, aí eu fui cantar, aí eu comecei a cantar e a minha voz simplesmente sumiu. Eu tava muito, assim, emocionalmente abalada, às vezes eu cantava uma música ou outra e aquilo ali já me embargava a voz, já vinha aquele nó na garganta e eu não conseguia cantar direito e ficava engasgada. E aí minha voz sumiu, eu fiquei muito rouca, assim, de ficar totalmente... sem voz. E eu não tinha cantado nem uma hora de show ainda. Aí eu cheguei, pedi desculpa, falei, olha, me perdoa, não consigo continuar. Aconteceu isso. Eles já sabiam, na verdade, porque quem ia tocar comigo era o meu pai e eu tive que substituir, né? Falei, olha, não consigo, não tô muito bem, me desculpa, vou ter que ir embora, não precisa me pagar. Mas assim, eles pagaram e eu fui embora. Aí no outro dia eu nem arrisquei. Já cancelei, falei, olha, me desculpa, de última hora, assim, já era de madrugada, né, que eu tinha acabado de sair do local que eu não consegui cantar e já mandei mensagem pro contratante do outro dia, eu falei, olha, tô te mandando mensagem esse horário porque eu não quero ter esse compromisso amanhã, eu quero descansar, eu quero, tem os horários, né, que podia visitar na UTI, eu falei, amanhã é meu dia de visitar, porque era só uma visita no dia, então minha mãe ia um dia, eu ia outro, minha mãe ia um dia, eu ia outro, e aí... foi realmente um final de semana muito conturbado, que aí a gente precisou fazer a remoção dele de um hospital para outro, que ele precisou de passar por sessões de hemodiálise e tudo mais. E foram 21 dias de muito aprendizado, em todos os sentidos. Então, assim, eu acho que se você estiver realmente atento para tudo que acontece na sua vida, de bom ou de ruim, tudo você tem um aprendizado com isso. Repete, Carol. Então vamos lá, ouvintes, trazer isso para nossa vida. 21 dias de muito aprendizado, com meu pai internado, entubado, sem comunicar, nada. Vez ou outra ele abria o olho, mas ele não mexia mais. Ele abria a pálpebra, mas não mexia o olho mesmo, né? O globo ocular dele não mexia. Se a gente conversava com ele às vezes mexia o dedo, sinalizando que estava ali nos ouvindo. E por um tempo ali no começo, nos primeiros dias, eu tentei fugir. Falei, não quero mais vir fazer essa visita, não quero ver meu pai nessa situação. E aí, graças ao bom Deus, eu faço terapia. Amém. Aí eu fui na terapia e ela falou pra mim, ela falou assim, se você tá passando por isso, você tem que enfrentar isso. Você tem que passar por isso, viver isso. Então você vai todos os dias. Você vai lá, você vai ver, você vai olhar e vai encarar aquilo que a vida está te fazendo passar. Se você está passando por isso é porque você precisa passar por isso. E aí eu falei, se eu não for, eu vou me arrepender. Muito mais do que de ter ido todos os dias. Então aí eu fui. Todos os dias, aí nesse outro hospital que meu pai estava, tinha mais visitas. Então podia revezar 2 pessoas no horário de almoço e uma pessoa à noite. Então minha mãe ia sempre à noite, no horário de almoço ia eu e meu irmão, ou eu e algum amigo do meu pai, alguma pessoa que quis também fazer visita na UTI. Então eu ia todos os dias, aí eu cantava para ele, mesmo quando ele não me respondia, ficava lá perto e falava coisas para ele. A música sempre foi a conexão entre vocês, sempre. Né? Então, assim, eu cantei várias músicas, eu todo dia cantava uma música diferente e falava muitas vezes para ele, falava, olha,
pode descansar, pode ir em paz. Se chegou realmente o seu momento, pode ir, porque tem muito disso, né? A gente tem que liberar também, né? Aqueles que às vezes ficam ali preocupados, né? Com os que estão ficando. Justo. E muitas vezes eu cheguei até ter alguns impasses, né? Com a minha mãe, que eu falei, mãe, ter fé... Ela falou assim que eu não estava tendo fé, né? Porque eu não estava... Meu pai não apresentava melhora, o médico sempre foi muito realista com a gente, né? Ele falava, ó, a infecção tá aumentando, ele não tá respondendo, a gente não tá conseguindo tirar o tubo. Então, tudo ali a gente já estava vendo que não estava sendo favorável. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo. Sim. Ela falou, você tem que ter fé. Vamos fazer oração e pedir a Deus. Tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Eu falei, mãe, muitas vezes ter fé é acreditar que, igual você falou anteriormente, né? É aceitar que nós não somos Deus. Não. Mas o que eu falei para ela foi diferente. Ter fé é a gente aceitar que nem sempre é a nossa vontade. Isso, é a vontade dele, né? E é boa, perfeita e agradável. Então, assim, a gente não vai saber como que vai ser muito difícil, mas na situação que meu pai tá, não é assim. Aí ela falou, não, mas se ele ficar, porque ele tinha tido já algumas paradas e tinha tido isquemia cerebral, então ele poderia voltar, mas com sequelas. Não, mas eu vou cuidar dele. Eu falei, eu também vou. Ninguém tá questionando que não vai cuidar, mas ele ia querer ser cuidado dessa forma, né, numa cama por quantos anos. Então, assim, vamos pedir a Deus para que seja feita a vontade dele mesmo, porque muitas vezes a gente ora, né, querendo que seja feita a nossa vontade, né, e não a vossa vontade. Até abaixa a voz, né, nesse momento. Carol, tem alguma música hoje que te conecta a ele quando você canta, assim, você... Ah, tem várias, né? Uma, assim, que você for para eleger uma hoje, assim. Ai, tem uma que eu gostava sempre de escrever para ele quando a gente ia trocar algum presente de aniversário, e ele também escrevia para mim, que é uma do Roupa Nova, que fala assim, ó: eu pensei te dizer tanta coisa, mas pra quê se eu tenho a música? É agora que eu choro. Ai, que coisa linda, Jesus amado. Pai, essa é uma das que eu sempre lembro muito dele. E assim, não, nossa, tem várias. E hoje quando você canta, lógico, né? Graças a Deus, essa dor, ela virou saudade, força ou missão, ou saudade e missão, ou força. Eu falo assim que a dor nunca passa. Tem dia que dói mais, sim, tem dia que dói menos. É uma dor que a gente aprende a conviver com ela, né? Então, assim, eu acho que ela vai dando força. Não propriamente dita a dor que me dá força. O que mais me dá força para continuar é saber que ele fez, né, deixou o legado dele, e eu quero deixar o meu também, né? Então, assim, eu parar seria eu desistir de tudo aquilo que ele deixou para mim de ensinamento, eu desistir de tudo que eu aprendi uma vida toda, né? Então, eu acho que não seria o que ele também ia querer, se ele pudesse opinar. Não estaria cumprindo, né? Não estaria cumprindo. Com o seu propósito. Então, muitas pessoas vêm falar comigo, até hoje, nossa, seu pai, isso, aquilo outro, conta histórias, né? E as contribuições que ele fez para a música, para a cultura. Deixou um legado, sim. E eu pensando, eu falei, eu quero deixar o meu também, né? Porque quando a gente deixa esse legado, a gente se torna, de certa forma, imortal, né? Ainda mais quando a gente deixa um legado bom, lembranças boas no coração das pessoas, a gente não morre nunca. A gente está sempre vivo nos corações das pessoas. Gente, eu amo quando a gente fala sobre isso, né? Que é tipo, você sobrevive ou você vive? Uma pessoa que sobrevive, ela já está no automático. Então, realmente, ela vai hoje e ela não pensa que ela vai deixar algo, ou que alguma... Eu sempre falo assim, gente, toma cuidado em qualquer lugar que você vai, sem impactar a vida de alguém. Você falar um bom dia bem falado. E, ó, já estamos partindo para o final, eu já estou tão emocionada, eu estou quase chorando aqui, né? E, Carol, que mensagem você quer deixar para as mulheres que estão vivendo um luto
um divórcio, que também você passou por isso, assim como eu, né? E a gente sabe que também dói. Ou o recomeço das redes sociais. Qual a mensagem que você deixa para a mulher, para o homem, para o ouvinte aqui que está nos ouvindo? Fala o seguinte, opa, me identifiquei com esse negócio, né, Tiago? É complicado, né, a gente, como se diz, dar palpite, mas um conselho eu acho que é sempre bem-vindo, né? Isso. E assim, um conselho que eu sigo para minha vida e que eu acho que todo mundo pode seguir é que bom que a gente tem a oportunidade de recomeçar, né? Porque pensa, se a cada recomeço fosse realmente o fim de tudo, né? Então o recomeço, ele deve ser o fim daquelas coisas que não te agregam mais, que não fazem mais parte de quem é o seu novo eu, porque graças a Deus a gente tem a oportunidade de ser novo, de ser melhor a cada dia, e o recomeçar faz parte disso, né? De deixar para trás somente aquilo que não faz parte e acreditar que o futuro sempre pode ser melhor. Dias melhores virão? Sempre vem. Às vezes a pessoa não consegue enxergar porque ela está muito atrelada com aquilo que fizeram com ela, com aquilo que aconteceu com ela, com a perda que ela teve. Então ela não consegue ver o que ela ganhou. Ela só consegue ver aquilo que passou, aquilo que ela perdeu, né? Não consegue ver o novo. Então, tem uma das músicas minhas preferidas, como Nossos Pais, né? O novo sempre vem. Ah, não, gente, então agora é a hora. Você já cantou um pouquinho, mas eu tava esperando. Carol, só um pedacinho, uma capela aqui pra nós. Mas dessa música enorme, ela é quase maior do que o Pega aí um refrão. Nossa, quase. Um pedacinho dela que eu gosto muito, né? Sim. Que é aquela parte assim, ó. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando vil metal. Coisa linda, Jesus, é isso. Então nós estamos aqui de frente com a Cris. Teve o prazer de ter essa minha amiga, minha irmã, minha muito querida, feliz de ter sido a sua primeira convidada. Uma bênção do Senhor. Nós sempre estaremos aqui nesse horário do 12h, né? Aqui com você, levando o melhor sobre pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. E de frente com a Cris hoje esteve Carol Ferreira, muito obrigada, Eu Carol. que agradeço, maravilhosa, que Deus abençoe. Espero que seja o primeiro de muitos. Quero voltar aqui ainda. Com certeza, porque né, só já tá chorando? Só de 12h não dá pra gente falar tudo, não. Não, dá não. Pronto. É isso, gente. Muito obrigada, Foi Carol. maravilhoso Ficamos esse por tempo aqui. com vocês. Muito obrigada. E segunda, quarta e sexta, nesse mesmo horário, estamos aqui, de frente com a Cris. Bora Bora ser feliz. Bora ser feliz.